Uma das semanas mais movimentadas destes últimos anos de Vasco da Gama. É assim que eu começo este Boa Noite Gigante. Pois de fato, torcedor vascaíno, uma semana que marcou, uma semana que ficará para sempre na história de todo torcedor vascaíno. E a gente vai falar sobre isso, falar o que tanto marcou essa semana dentro do nosso Gigante da Colina, mas é claro, falaremos também sobre hoje, tivemos mais um dia de treino lá na Flórida, visando esses dois amistosos contra River Plate e Inter Miami. Falaremos também sobre a apresentação do volante Jair. O atleta já havia sido anunciado oficialmente como novo reforço do Vasco na última sexta-feira e hoje foi apresentado como novo camisa 8 do Cruz Maltina. A gente vai falar sobre isso, falaremos também sobre muitas outras informações, porém é claro, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno e é claro, meus amigos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vou te pedir para que aqui embaixo você se inscreva. Queremos muito ainda hoje chegar à marca dos 83.400 inscritos. Falta bem pouquinho, menos de 50, então conto aí com o seu apoio, conto com a sua ajuda. Aperte aí embaixo o botãozinho inscrever-se, não esqueça também, é claro, de ativar o sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você. Larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo, é essencial para o crescimento do nosso canal. E é claro também aqui embaixo, deixa aí nos comentários a sua opinião, se você está na expectativa para esta próxima temporada. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Pois, como está aparecendo aí nas imagens para vocês, hoje foi dia de mais um treino lá na Flórida. O Vasco, neste momento, treina, inclusive, durante toda a próxima semana no CT do Inter Miami, clube que o Vasco realizará um amistoso no próximo sábado, dia 23 de janeiro. O Vasco chegou nos Estados Unidos no último sábado, pela parte da manhã. Ontem, realizou, inclusive, já um treino em território norte-americano no sábado, na parte da tarde, e terá aí mais vários dias de treinos, e na próxima terça, inclusive, irá estrear em território norte-americano, enfrentando a equipe do River Plate, um clássico do futebol sul-americano, e exatamente por esse motivo, se prepara por lá. Hoje, além do treino, que apareceu aí nas imagens para vocês, também foi dia de entrevista, sim, meus amigos. Hoje o Paulo Brax, diretor executivo do Vasco da Gama, apresentou oficialmente. Aí você pode até se perguntar, né? Mas Lucas, o Jair já não havia sido apresentado? E eu te respondo, não. O que aconteceu com ele lá na última sexta-feira foi um anúncio. O Jair foi anunciado oficialmente, junto inclusive ao Luco Orediano, novo camisa 14 do Gigante da Colina argentino, uma das grandes promessas do futebol argentino, inclusive. Porém, a apresentação oficial em forma de coletiva, como aconteceu com o Léo, como aconteceu com o Lucas Piton, ainda não havia sido realizada tanto com o Jair, como também ainda não foi nem com o Ivan, camisa número 97, e também com o Luco Orediano. O Jair foi o primeiro desses três novos reforços a realmente dar palavras à Vasco TV e responder perguntas de jornalistas. E durante umas perguntas, é claro, algumas coisas surpreenderam ao torcedor. Uma pergunta que eu gostaria muito de ter feito ao Jair lá no aeroporto, eu fui, né, no caso, estive presente no desembarque do Jair aqui em solo carioca, era o porquê dele ter aceitado o projeto do Vasco. Porque sim, o Vasco é um clube gigante, gente, mas hoje, aliás, antes, o Jair estava vestindo a camisa do Atlético Mineiro, um clube campeão de Supercopa, campeão de Recopa, aliás, campeão de Supercopa, campeão de Copa do Brasil, campeão de Campeonato Brasileiro, tricampeão mineiro, o porquê o Vasco? E ele respondeu, e além disso também deixou bem claro o prazer de estar vestindo a camisa 8 do Vasco da Gama. Então, antes de a gente prosseguir com o vídeo, falar sobre essa semana muito agitada do nosso Gigante da Colina, dê uma olhada aí das palavras do novo reforço Cruz Maltino. Boa tarde. Logo quando eu recebi o convite, eu fiquei muito motivado, primeiramente pelo que é o Vasco, pelo que o Vasco representa no cenário do futebol brasileiro e no futebol mundial. Entendo que o Vasco tem tudo para voltar a ser um clube vencedor, um clube onde vai brigar por títulos. É claro que isso requer também um tempo de adaptação. É um clube onde tem contratado novos jogadores, onde o grupo está sendo formado, mas eu acredito, isso me fez vir para cá e acreditar que aqui vai se formar um grupo vencedor. É uma responsabilidade muito grande por tudo que representa essa camisa número 8. É um número que eu sempre gostei de jogar também, todos os clubes que eu passei.
pude escrever o meu nome na história do Atlético, né, o clube que eu estava antes, e espero escrever meu nome na história do Vasco e poder estar representando essa camisa onde grandes jogadores puderam também representar ela. E aí, torcedor, tá empolgado com a chegada do Jair? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E por enquanto, o que eu tenho a falar a vocês é repetir a frase que o Paulo Brax trouxe durante a coletiva, que foi essa, abre aspas, já são 9 contratações e a gente não vai parar por aí. A gente quer objetivos altos e para objetivos altos a gente precisa de jogadores com um nível alto. E de fato, gente, o Vasco contratou até o momento jogadores de nível alto. Luco Orediano, Jair, Ivan, Pumita Rodrigues, temos também o Lucas Piton, temos o Léo, temos jogadores de nível alto. Inclusive, Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Porém, como o próprio Paulo Brax falou, não vai parar por aí. E é claro, isso traz expectativas a todo torcedor vascaíno. E antes que você até se questione ou me pergunte quais posições que faltam, né, onde o Vasco ainda vai contratar, eu cravo aqui pra vocês. Vasco segue ativo no mercado à procura de um zagueiro que atue pelo lado direito. Nesse momento o Vasco levou apenas o Miranda e o Ulisses, dois jogadores das categorias de base que não são e não serão titular do Vasco durante essa próxima temporada. O Vasco vai procurar um atleta para atuar ali naquela posição. Robson Bambu veio como reforço, mas permaneceu no Rio para readquirir um bom condicionamento físico. Foi um pedido, uma aposta do Maurício Barbieri, mas o Vasco segue ativo no mercado à procura de um zagueiro que jogue por ali. Um goleiro também é uma prioridade do Vasco no mercado do futebol. E atacante. O Vasco segue à procura de pontas no mercado, principalmente do futebol sul-americano. Lembrando que o Vasco tem 3 estrangeiros, Galarza, Luco Orediano e Pumita Rodrigues. 2 estrangeiros ainda podem chegar no elenco cruzmaltino para complementar aí esse limite de jogadores estrangeiros que todo clube do futebol brasileiro tem. Qual você acha que seria a grande prioridade hoje do Paulo Brax no mercado? Se você fosse o Paulo Brax, né, quem você iria procurar? Um goleiro? Um zagueiro? Um ponta? Um meia? Camisa 10? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Porque se a última semana foi agitada, a próxima também promete bastante. Sobre, inclusive, semana, né? Muitos aí podem estar se perguntando, Lucas, por que você falou que foi uma semana histórica para o Vasco da Gama? Segunda-feira, infelizmente, começamos aí com o velório do maior ídolo da nossa história, Roberto Dinamite. Infelizmente, ele se foi no último final de semana. Deixou saudade, deixou também um legado gigantesco. Porém, a semana começou dessa maneira. Começou com o velório. E não parou por aí. Porque durante a semana tivemos a confirmação de 3 empréstimos renovados. Alex Teixeira, Figueiredo e também o atacante do Vasco da Gama, que é considerado hoje, gente, um dos maiores destaques da base cruzmaltina. Você ainda pode não ter ouvido falar sobre ele, mas eu tô falando aqui de, no caso, deixa eu até confirmar o nome, Eric Marcos. Eric Marcos hoje é um dos grandes nomes da categoria de base do clube, não estreou ainda a fundo, né, como titular no profissional, mas a expectativa é que nesta temporada de 2023 ele comece a aparecer no cenário do futebol. Então, tanto Eric Marcos, quanto Figueiredo, quanto Alex Teixeira tiveram seus contratos renovados. Eric Marcos até 2025, Figueiredo até 2026 e, no caso, o Alex Teixeira até o final desse ano, final de 2023. Além disso, 2 contratações, ou aliás, 3 contratações. Luco Orediano foi anunciado oficialmente na sexta, Jair também foi anunciado oficialmente na sexta e o goleiro Ivan foi anunciado também oficialmente, mas na quinta. Ou seja, 3 contratações e 3 renovações contratuais. E se você acha que para por aí, meus amigos, não para não. Além disso, também foi confirmada a renovação contratual com a Pixbet. Pixbet renovou seu contrato, saindo de 9 milhões de reais anuais para 22 milhões de reais anuais. Quase o triplo do valor, né? O que demonstra que o Vasco hoje se posiciona de uma maneira, completamente diferente no mercado. O Vasco hoje é o 5º clube que recebe mais de patrocinador master do futebol brasileiro. Está apenas atrás de Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo e Palmeiras, que são clubes que figuram aí na elite do nosso futebol há bastante tempo. O Vasco estava há 2 anos na Série B e retornou apenas nesse momento, que mostra que de fato o nosso clube vai posicionar de outra maneira no mercado. Então foi uma semana muito agitada, uma semana interessante, uma semana de muitas notícias boas que nós, torcedores vascaínos, infelizmente não tínhamos há muito tempo. Há quanto tempo você não ouve chegar 3 jogadores de nível, como é o Jair, como é o Luco Orediano e como é o Ivan no Vasco, jogadores que foram comprados. O Jair foi comprado, o Luco Orediano foi comprado, o Ivan veio com empréstimo até o final do ano, mas que será comprado pelas metas que com toda certeza irá bater, sendo o goleiro titular do clube. Além disso, também a renovação contratual da Pixbet, renovação de
de contrato também com o Alex Teixeira, com o Figueiredo, com o Eric Marcos. Muitas notícias boas e muitas notícias que mostram que o Vasco está se posicionando também, volto a repetir, de uma outra maneira. E outra notícia, que veio também nessa semana, mas ela não faz parte dessa semana, mas chegou nessa semana, que no caso foi a venda do Andrei, do Danilo e do João Gomes, jogadores aí que pertencem ou pertenciam a Flamengo, a Vasco e a Palmeiras. O Andrei foi vendido por 12 milhões e meio de reais, o João Gomes, volante do Flamengo, foi vendido por 20 milhões de reais e além disso também o 12 milhões de euros, né? 17 milhões de euros, João Gomes, o Andrei 12 milhões e meio de euros e o Danilo 20 milhões de euros, ou seja, torcedor, a gente pega aí muitas pessoas reclamando da venda do Andrei, eu tô falando isso até para vocês terem uma noção. Muita gente reclamando que o Andrei foi vendido por um baixo valor, mas nas vendas de 3 jogadores com características semelhantes, da mesma posição volante, o Andrei figura entre elas. O Andrei tem um valor muito inferior ao João Gomes, sendo que o João Gomes foi vendido por 17 e o Andrei por 12 milhões e meio, conquistou 2 Libertadores e um Campeonato Brasileiro com o Flamengo. O Andrei disputou apenas uma Série B do Campeonato Brasileiro. Então, se vocês realmente se segurassem, poderia ter sido vendido por um valor maior. Mas se contarmos aí com relação a histórico, com relação à carreira, com relação àquilo que já ganhou, aquilo que já disputou, a venda do Andrei foi uma venda muito boa com relação à grana, a dinheiro para o Vasco da Gama. O Andrei hoje figura como uma das maiores vendas do futebol brasileiro. Estamos acima do Luiz Henrique, atacante que foi vendido do Fluminense ao Real Betis lá no ano passado. Então, o Vasco está se posicionando de uma outra maneira, o Vasco vai vender de uma outra maneira, principalmente nessas próximas janelas, até porque essa venda do Andrei teve muito a ver com a associação ainda, a associação, no caso comandada pelo Jorge Salgado, demorou a renovar o contrato, e o Vasco ficou com o Pires na mão, tendo que renovar e tendo que aceitar os termos colocados em mesa pelo empresário do jogador, mas tenho certeza que as próximas vendas serão ainda maiores, com o Vasco conseguindo impor aquilo que quer para as suas negociações. O Vasco vem com tudo, e como o Brax falou, quer objetivos altos, e para objetivos altos precisa de jogadores com alto nível. A gente fica por aqui, torcedor. Esse foi o Boa Noite Gigante, a Vasco TV acabou inclusive também de divulgar uma entrevista coletiva do Ivan, mas a gente vai deixar para falar sobre ela amanhã de manhã no Acorda Vascão. Tranquilo? Fiquem com Deus, vamos que vamos, um grande abraço a todos, boa noite, e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.